Quero contar uma história para vocês aqui, antes de iniciar a leitura da palavra, que aconteceu há um tempo atrás com um grande empresário no Rio de Janeiro. Esse empresário é um empresário muito rico, e ele decidiu fazer um jantar na sua casa e convidar 200 pessoas para esse jantar. Pensa um jantar onde você convida 200 irmãos. E tudo irmão crente, irmão, porque dizem que... você já entendeu o mistério, né? Você já entendeu o mistério. Então ele convidou esses 200 irmãos, uma sala de jantar imensa, com aquele mesão, várias outras mesas para dar suporte, aquela comida maravilhosa. Quando chegou no final do jantar, o empresário virou e falou o seguinte: olha, eu marquei esse jantar aqui em casa e convidei vocês para virem aqui comigo, porque eu gostaria de dar um presente para um de vocês que está aqui, um presente de 500 mil reais. Diga, uau! Quem queria ganhar um presente hoje desse aqui, ó? Então ele diz, eu queria dar para um de vocês um presente de 500 mil reais. Todo mundo já ficou com aquele olhão aberto assim, né? Opa, será que sou eu? Eu vou dizer, o empresário disse, eu vou dizer para quem eu vou dar esse presente lá do lado de fora da minha casa. Vamos lá do lado de fora da minha casa e vamos fazer uma roda em volta da piscina. Então os 200 convidados saíram daquela mesa de jantar e fizeram uma roda assim em volta da piscina, porque o empresário iria revelar para quem ele iria dar os 500 mil reais de presente. De repente o empresário pega um microfone, igual a esse aqui, e ele fala bem assim: bom, eu vou dar os 500 mil reais para o primeiro corajoso que pular dentro dessa piscina e chegar lá do outro lado, primeiro. E quando ele falou isso, todo mundo já preparou assim para poder mergulhar, para competir, só que o empresário falou o seguinte: tem só um detalhe que eu quero que vocês observem. Olhem para o fundo dessa piscina. O fundo dessa piscina está cheio de jacarés. E na hora que ele falou isso, escutou-se o barulho de alguém caindo na piscina. E essa pessoa que caiu saiu nadando, desesperadamente nadando, subiu do outro lado, e na hora que subiu do outro lado, o empresário foi correndo atrás dessa pessoa com um cheque de 500 mil reais, e virou para a pessoa e falou assim: parabéns, você é o corajoso que ganhou, está aqui, ó, os 500 mil reais são seus. E quando o empresário está querendo entregar, a pessoa estava meio que apavorada, olhando para a direita, olhando para a esquerda, e o empresário perguntou: o que foi, você não quer ganhar os 500 mil reais? E ele olhou para o empresário e falou assim: me dá aqui, eu quero os 500 mil reais, mas também quero encontrar quem me empurrou dentro dessa piscina. Eu quero que você fale para o vizinho que está do seu lado: se prepara, porque hoje Deus vai empurrar você na piscina. Diga aleluia, irmão, diga aleluia. Olha, existem pessoas que não conquistam coisas tremendas que gostariam de conquistar na vida, porque elas não têm coragem de pular dentro da piscina. Elas não têm a atitude que deveriam de ter. Muitas coisas na sua vida que eram para ter acontecido, vitórias que eram para estar nas suas mãos, elas não estão. Essas vitórias, elas não chegaram. Simplesmente porque você não teve coragem de pular dentro da piscina. Você não teve atitude. E aqueles que conseguem experimentar coisas poderosas, grandiosas na vida, são pessoas que têm atitude. Têm coragem de pular dentro da piscina. Você está entendendo? Existem coisas que eram para estar nas suas mãos, não estão nas suas mãos e foram para a mão de outros. E por que foi para a mão de outro e não foi para a sua? Porque outros tiveram a coragem que faltou para você. Outros tiveram a atitude que você não teve. Então, o que era para ser seu, está na mão de outra pessoa hoje. Por quê? Porque você não teve atitude. Irmão, em nome de Jesus, tenha atitude e faça o que precisa ser feito. Eu lembro que uma vez eu estava contando essa história numa igreja, e aí, de repente, quando eu acabei de contar a história, uma irmã levantou a mão lá do meio e falou bem assim: pastor, eu sei quem foi que empurrou esse cara na piscina. E eu fiquei curioso. Eu falei: o que será que essa irmã aí sabe que eu não sei? E perguntei: quem foi, irmã? E ela falou: eu tenho certeza que foi a esposa dele, porque tem marido que só funciona se a mulher estiver empurrando ele. Você conhece alguém assim? Não fala nada, só bota a mão na cabeça assim e fala: ai, 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 ai.
Bom, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu acredito que ela tem muito a ver com o momento que algumas pessoas estão vivendo na vida hoje. Eu quero falar sobre você ter coragem para recomeçar. Existem pessoas que precisam recomeçar algumas coisas na sua vida. E nada melhor do que no início desse ano. Esse momento de carnaval, dizem que o ano só começa depois do carnaval, que nada. Mas se você pensou assim, tem a oportunidade de recomeçar algumas coisas que em algum momento foram travadas na sua vida, e a chave que vai virar esse recomeço vai ser essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. O que é coragem, irmão? Coragem não é a falta de medo. Coragem é você superar o medo. É você vencer o medo. E existem pessoas que elas não conseguem recomeçar algo na vida, recomeçar algo que em algum momento elas deixaram para trás, algo que em algum momento parou, porque elas não conseguem superar o medo. E quais os medos que impedem uma pessoa de recomeçar? Medo número 1, medo de se decepcionar. Tem gente que não recomeça a sua caminhada ministerial, não recomeça um projeto na igreja, não recomeça um projeto que envolve sua família, um projeto no seu trabalho, porque em algum momento ela se decepcionou. Em algum momento ela botou a mão para fazer alguma coisa, ela foi realizar algo e ela se decepcionou com aquele momento. E porque ela se decepcionou uma vez, ela fica com medo agora de recomeçar e se decepcionar de novo. Então você precisa de ter coragem e vencer esse medo de se decepcionar. Quantas pessoas eu conheço que lideravam um grupo de crescimento, que lideravam uma área no ministério, que discipulavam pessoas, em algum momento elas se decepcionaram com pessoas. E aí elas pararam a sua caminhada e nunca mais recomeçaram. E não recomeçaram por quê? Porque elas têm medo de se decepcionar novamente. O problema é que isso faz você ficar com a sua vida completamente paralisada. Um chamado de Deus sobre a sua vida paralisada. Sabe qual é um outro medo que nós precisamos vencer? O medo de dar errado. Porque existem pessoas que elas iniciaram alguma coisa, iniciaram um projeto, se envolveram, começaram a se envolver com alguma coisa na obra de Deus, e isso que elas começaram a fazer em algum momento deu errado. Aí hoje essa pessoa ela se retraiu. E ela não faz mais absolutamente nada, não se envolve com nada, porque ela tem medo de dar errado de novo. Tem medo de dar errado. Aí você não consegue nunca subir de nível no ministério, subir de nível na vida, subir de nível na vida profissional. Você precisa de coragem para poder vencer o medo. Esse medo de que pode dar errado. Você precisa de coragem. E recomeçar algumas coisas na sua vida que em algum momento você parou. E um terceiro medo que nós precisamos vencer é o medo de não aguentar pressão. Tem gente que não recomeça porque ela em algum momento ela passou por uma pressão por iniciar um projeto, por iniciar um envolvimento em alguma área. Pressão faz parte da vida, irmão. Pressão faz parte do crescimento. Pressão faz parte do processo. Só que existem pessoas que não recomeçam, que falam, eu vou sofrer pressão de novo. Então a sua vida fica travada. Você está achando que está bem, mas não está. Porque está tudo travado na sua vida e tem um monte de gente passando à sua frente. O que nós precisamos, sabe o que é? Coragem para vencer o medo das pressões e recomeçar o que precisa ser recomeçado na nossa vida. Eu tenho uma palavra de Deus com esse tema, coragem para recomeçar. Quantos querem ouvir essa palavra? Digam amém. Então abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Pastor,
Vê se o meu telefone está aqui. Esse daqui. Neemias capítulo 2, nós vamos ler os versículos de número 17 e o versículo de número 18, que diz assim: Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que nós estamos, e que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então eu lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Eu poderia muito bem acrescentar aqui, e esforçaram-se com coragem para fazer o bem. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar esse momento a Ti, ao momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, que o Senhor venha trazer resposta, direção, ensinamento, Senhor, para a nossa vida. Ó Deus, amado e querido, eu te peço que o Senhor me use como um canal, simplesmente isso, um canal, um instrumento em Tuas mãos, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, muitos de vocês conhecem a história de Neemias. Neemias, ele recebe uma triste notícia de que a sua cidade natal, Jerusalém, ela havia sido completamente destruída. No capítulo de número 1 de Neemias, nos mostra a profunda dor e tristeza que Neemias sentiu quando ele recebe essa notícia de que a sua cidade natal, ela havia sido completamente destruída. Se nós observarmos aqui, foi nesse momento em que Neemias recebe a notícia, ele consegue passar pelo momento de tristeza, superar o momento de tristeza e se levantar com coragem para recomeçar e reconstruir aquilo que o inimigo havia destruído. Sabe, eu acredito muito nessa história, nos ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida quando nós estamos passando por momentos como esse. Existem pessoas que estão aqui nessa manhã, que elas passaram por algumas dores, alguns sofrimentos, algumas áreas da sua vida que foram atacadas pelo inimigo. E você possivelmente passou por um período de tristeza, de dor, de sofrimento, mas eu preciso dizer como um profeta de Deus para você nessa manhã, chegou a hora de você levantar a sua cabeça e com coragem decidir recomeçar, decidir levantar e recomeçar a sua caminhada. É preciso, como Neemias, decidir não parar no meio do caminho e recomeçar. E o que nós podemos tirar de lição com Neemias, o que aprendemos com Neemias nessa linda história de recomeço que ele experimentou aqui? Eu vou trazer alguns ensinamentos que Neemias nos deixa para nós podermos aplicar imediatamente na nossa própria vida. A primeira lição que Neemias nos deixa é que nós precisamos parar de chorar e começar a agir. No Neemias capítulo 1, versículo de número 4, diz que Neemias está chorando e lamentando por 3 dias. Foram os 3 dias que ele esteve também em jejum. 3 dias de dor, 3 dias de choro. Só que depois desses 3 dias, Neemias se levanta, para de chorar e começa a agir. Irmão, eu preciso dizer para você de que chegou a hora de parar de chorar.
Chegou o momento em que você deve parar de chorar pelas perdas, pelas dores, pelos sofrimentos que você teve na vida. Acabou o tempo do choro, agora é hora de levantar com coragem e agir. Agora é hora de levantar a cabeça e fazer o que precisa ser feito. É hora de levantar e fazer algo que Deus já disse para você que você precisa fazer. A Bíblia diz que o nosso choro, ele dura uma noite, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Significa de que o choro, ele deve ser só por um tempo. O choro é por um período, mas vai chegar uma hora em que o sol vai começar a nascer, a luz vai começar a brilhar, e nessa hora é a hora que o choro tem que acabar. Escute, irmão, o sol está começando a brilhar sobre vocês. O sol está começando a brilhar sobre a aba de Curitiba. E isso significa o choro tem que acabar. E é hora de levantar para poder fazer e realizar o que precisa ser realizado. Nós aprendemos várias lições de pessoas que choraram. E elas não ficaram paradas só no choro. Davi, quando ele sofre por sua cidade Ziglague, a terra que ele decidiu habitar durante um tempo com seus homens, ela sofre um ataque violento, e quando Davi chega lá, as suas mulheres e crianças tinham sido levadas como escravos, a cidade tinha sido completamente destruída pelo inimigo. E aí diz a Bíblia que Davi, ele chora até não ter mais choro, até não ter mais força para chorar. Só que quando acabou a força para chorar, Davi sabia, só me resta uma coisa a fazer: levantar, renovar a minha força em Deus e ir atrás de tudo aquilo que o inimigo roubou de nós. Ficar chorando não vai resolver o seu problema. Mas renovar a sua força em Deus e decidir recuperar tudo que o inimigo roubou, isso vai resolver seu problema. Sabe, a Bíblia conta uma história linda para nós, de que Jesus, ele recebe a notícia de que seu amigo Lázaro tinha morrido. E quando Jesus chega diante de Marta e Maria, que elas contam, ele já morreu há 3 dias. Diz a Bíblia, o menor versículo da Bíblia. Qual é o menor versículo da Bíblia? Então Jesus chorou, mas o choro de Jesus acabou. Ele enxugou as lágrimas e ele foi lá no túmulo do Lázaro e ele andou e ele falou: Lázaro, sai para fora. Até Jesus chorou. Só que o choro de Jesus, ele teve um tempo. O tempo acabou. E quando o tempo acabou, ele se levanta para poder ressuscitar aquilo que estava morto. Você está entendendo? Segunda lição: se eu quero recomeçar, eu preciso ter coragem para pedir perdão e perdoar. Sabe o que Neemias faz? Neemias, na sua oração a Deus, ele fala: Deus, me perdoa porque eu pequei e os meus irmãos pecaram. Neemias mostra o coração dele de liberar, porque Jerusalém havia sido destruída por causa do povo, dos seus irmãos que haviam se desviado de Deus. Por isso o inimigo entrou lá e saqueou tudo. Neemias poderia acusar os seus irmãos, mas ele não acusou. Ele falou: me perdoa porque eu também vacilei nessa história, Senhor. Perdoa eles, perdoa eu. Toda história de recomeço, irmão, ela passa pelo pedido de perdão e por liberar o coração para perdoar. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se você quer recomeçar a sua trajetória, você precisa avaliar se no seu coração você precisa pedir perdão para alguém ou liberar perdão para alguém que esse alguém te feriu. Porque não existe história de recomeço se não houver coração quebrantado para pedir perdão e liberar perdão. Como que um casamento que foi destruído, ele vai recomeçar se não houver pedido de perdão e liberação de perdão?
Para recomeçar, tem que haver pedido de perdão e liberação de perdão. Como que uma pessoa vai recomeçar a sua trajetória no ministério se ela não pedir perdão e não liberar perdão por alguém que ela vivenciou conflito dentro da igreja? Toda história de recomeço, ela passa pelo perdão. A maneira mais fácil para nós perdoarmos alguém é nós reconhecermos de que nós também erramos. Sabe, nós como pastores, a gente lida com todo tipo de situação. E existem muitas situações que nos machucam, que nos ferem. Aliás, qualquer pessoa que se envolve com pessoa vai ter isso. E eu de verdade, irmão, eu não guardo coisas no meu coração. Eu já tive um momento em que eu guardei e isso me prejudicou muito. Então, o que é que eu utilizo para que eu libere perdão facilmente e peça perdão facilmente? Eu utilizo a seguinte mentalidade, de que eu sou tão falho quanto as pessoas que um dia falharam contra mim. Isso nos ajuda a pedir perdão para as pessoas. Porque quantos concordam comigo de que a gente vacila pra dedéu? Quantos vacilam igual a eu aqui? Vacila demais, diga ai, ai, ai. Fala para o vizinho que está do seu lado, irmão, você vacila, mas é maneiro. Agora fala para ele assim, eu vacilo, irmão, mas eu sou maneiro. Sabe, recomeçar eu preciso pedir perdão e eu preciso olhar para mim e ver que também sou falho. João capítulo 8 conta a história de Jesus, que tem um encontro com os homens que vão levar para Jesus uma mulher que havia cometido adultério. Você lembra dessa história? E eles chegam com aquela mulher e falam, aí ó Jesus, pegamos essa mulher no adultério. E todo mundo já com pedra na mão para poder tacar. E agora Jesus, agora a gente vai fazer o que a lei manda, a gente vai apedrejar ela. Aí Jesus está escrevendo na areia. E escrevendo na areia fala para eles assim, vocês podem até tacar pedra nela, mas só pode tacar aquele que não tiver pecado nenhum. Quem não tiver pecado nenhum, pode atirar a primeira pedra. E diz a Bíblia que os homens baixam a cabeça e vão saindo um a um. Eu ouvi alguém dizer, não está escrito na Bíblia, mas faz muito sentido, de que o que Jesus estava escrevendo na areia eram os pecados que aqueles homens que estavam com a pedra para atacar, eles praticavam. Então imagina, os caras estavam querendo tacar pedra na mulher adúltera, e Jesus escrevendo o pecado deles na areia, assim, ó, prostituição, mentira, sonegação de imposto, fofoca, pornografia. Os caras estão querendo tacar a pedra, mas com a vida cheio de nhaca também. Então isso nos faz avaliar, eu não posso tacar a pedra porque eu também tenho muita coisa que eu tenho que mudar e melhorar na minha vida. Quem sou eu para querer tacar pedra em alguém? Quem sou eu, irmão? Então a gente precisa olhar isso e dizer, eu vou recomeçar e eu não vou tacar pedra em ninguém, muito pelo contrário, eu vou perdoar as pessoas porque eu sou tão falho quanto elas. Então eu preciso recomeçar. A outra lição de recomeço, se eu quero recomeçar, eu preciso ter uma atitude de verdadeiro arrependimento. As atitudes de Neemias não foram atitudes de remorso, mas atitude de arrependimento. Eu preciso ter uma atitude, porque se eu quero recomeçar, é porque alguma coisa no meio do caminho eu acabei me perdendo. E eu preciso me arrepender por aquilo que eu me perdi. Seja porque eu permiti meu coração esfriar, seja porque eu tomei uma decisão errada, seja porque eu ouvi gente que não era para ouvir, seja porque eu pensei coisa que não era para poder pensar. Cara, eu acabei parando por essas coisas, mas eu quero recomeçar. Então esse recomeço passa por um arrependimento verdadeiro.
O arrependimento é eu seguir na direção contrária que eu estava indo. O que é arrependimento? Eu estou indo para esse caminho aqui, ó, é por aqui que eu estou indo. Aí a ficha cai, irmão. Sabe, um momento como esse, uma manhã como essa, é a ficha de Deus caindo, você está entendendo? A ficha cai e fala, cara, que besteira que eu estou fazendo, que burrada louca que eu me meti, rapaz. Então, a ficha cai. O arrependimento é eu falar assim, vira a volta e ir na direção contrária. Você quer ir para lá de novo? De jeito nenhum, está amarrado em nome de Jesus, eu vou na direção contrária. Isso é arrependimento. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto bem conhecido nosso, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, meu irmão, acontece cura verdadeira quando nós nos arrependemos. Transformação quando nós nos arrependemos. Você está entendendo? E uma pessoa que vai recomeçar, ela precisa ter o arrependimento verdadeiro. Outra lição. Se nós queremos recomeçar, nós precisamos decidir assumir a responsabilidade que é nossa. Bata no peito e fala assim, a responsabilidade. Pelo que eu estou passando. Diga, é minha. Agora levanta a sua mão assim. Essa responsabilidade. Se você é mulher, diga, não é do meu marido. Se você é homem, diga, não é da minha esposa. Agora todo mundo diga, essa responsabilidade não é do meu irmão, não é do meu líder, não é do meu pastor, não é do meu chefe. Essa responsabilidade, bate no peito e diga, é minha, é minha. Você sabe o que mais impede as pessoas de recomeçarem? É elas transferirem responsabilidades. Todas as vezes que você transfere responsabilidade, você está impedindo você mesmo de recomeçar, porque a culpa pelo que você está passando, ela vai para o outro. E como ela vai para o outro, você não consegue ter coragem para fazer o que precisa fazer. Para consertar o que precisa consertar, você está entendendo? É muito fácil transferir, eu estou passando isso porque meu marido não me ajuda, eu estou passando isso porque minha esposa não quer nada, eu estou passando isso porque o meu líder não investe em mim, eu estou passando isso porque o pastor fez isso comigo. Ô irmão, você que é o responsável pela sua vida. Então para de ficar transferindo responsabilidade. O Neemias poderia dizer, olha, essa cidade está assim, destruída e arrebentada, a culpa é de todo mundo aí, ó, vocês que não queriam nada com Deus, a culpa é de vocês que foram servir outros deuses, a culpa... Sabe o que Neemias fez? Assumiu a responsabilidade dele, eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa história, e alguma coisa eu vou fazer para recuperar tudo isso que o inimigo destruiu. Então ele vai até o rei, pede autorização para o rei, ele decide ir para Jerusalém para poder fazer o que precisava ser feito, reconstruir a cidade, porque ele assumiu a responsabilidade. Não tem como eu recomeçar se eu não assumir a responsabilidade. Pense comigo como Neemias não poderia dizer que a culpa é deles, é eles que fizeram besteira, é eles que se explodam para lá. Irmão, pensa só numa coisa comigo. Se alguém da sua família se você está explodindo junto. Então, assuma a sua responsabilidade de fazer alguma coisa pela sua família. Se a sua célula, ela sofreu um problema, você está sofrendo um problema junto. Então, assuma a sua responsabilidade e vai fazer alguma coisa pela sua célula. Se a sua igreja está passando por alguma dificuldade, e não pensa, eles que se danem para lá. Não pensa assim não. Assuma a sua responsabilidade porque você também faz parte dessa igreja. Então, para recomeçar, assuma a responsabilidade. Eu imagino que o Neemias, quando ele assume a responsabilidade, ele fica tão irado com o que ele recebeu de notícia, de como estava a sua cidade, que eu imagino que o Neemias teve ali o seu momento Popeye. Sabe o que é o momento Popeye? Quantos lembram do desenho do Popeye aqui? Levanta a mão para eu ver.
A garotada jovem não conhece, ninguém conhece o Popeye, né? Vou contar para você do Popeye. O Popeye, ele era um homem trabalhador que tinha uma esposa, que o nome da sua esposa é sua namorada. Sua namorada era a Olívia Palito. Quantos lembram da Olívia Palito? O Popeye, ele queria fazer de tudo para agradar a Olívia Palito. Só que ele encontrava uma barreira no meio do caminho, que era o seu adversário, o seu inimigo. O nome do seu inimigo chamava-se Brutus. E o Brutus fazia de tudo para poder implicar com o Popeye. Ele fazia de tudo para poder atazanar a vida do Popeye. Ele mexia com a Olívia Palito. E ele queria sequestrar a Olívia Palito. E o Popeye ia sofrendo aquilo. Ele ia sofrendo. Ele ia sofrendo. Ele ia sofrendo. Até que em um momento o Popeye falava, chega, basta. E ele tirava uma lata de espinafre do bolso e abria a boca e botava assim, ó, glu, glu, glu. E quando ele comia aquele espinafre, cantava uma musiquinha assim, tan, 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 tan. Você lembra disso aí? E subia o músculo daqui, e o músculo daqui, e o músculo daqui, e o músculo daqui. E ele ia para perto do Brutus, ia para o Brutus e pá! E pá! E ele ficava feliz da vida com a Olívia Palito, porque ele tinha o seu momento Popeye. Posso falar, irmão? Para recomeçar, nós precisamos ter o nosso momento Popeye. É aquele momento que a gente vai dizer para o Satanás, o Brutus que nos atazana é o Satanás. Então a gente vai dizer na cara do Satanás, chega. E a gente vai pegar o espinafre, que é o espinafre do céu. Que espinafre é esse? É a unção do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que ele dá para a igreja. E nós vamos revestir-nos do poder do Espírito Santo e dizer, Satanás, sai da minha frente que eu vou recuperar tudo aquilo que um dia você roubou. Sai que eu vou construir de novo tudo aquilo que um dia você destruiu. Chega, acabou. E aí quando vier esse espinafre do céu, aliás, eu acredito essa manhã, irmão, está vindo espinafre do céu para você. Tem anjos de Deus com espinafre do céu para você aqui. Será que você pode dar um brado de vitória? Um brado de vitória, aleluia. Tem o seu momento, Popeye. Saia daqui hoje e fala, chega. Chega, eu vou recomeçar, chega. Eu não vou mais ficar do jeito que eu sou, chega. Dê um basta nisso, irmão, hoje. Se eu quero recomeçar, eu aprendo com Neemias. Que para eu recomeçar, eu vou precisar de abandonar aquilo que eu preciso abandonar. Para que Neemias pudesse recomeçar a história de Jerusalém, ele precisou de abandonar a sua função de copeiro do rei. Ele precisou de ir lá e dizer para o rei, olha, eu não vou poder mais, eu tenho que abandonar isso daqui, porque eu preciso de reconstruir algo muito importante para mim que um dia o inimigo destruiu. Então eu tenho que abandonar. Eu tenho que deixar isso para trás. Você quer reconstruir? Existem algumas coisas que estão atrapalhando você de reconstruir, você sabe muito bem. Então você tem que decidir hoje de que você vai abandonar essas coisas. Você sabe muito bem. Você sabe que tem algumas coisas na sua vida que estão atrapalhando você de você reconstruir aquilo que você quer reconstruir. Então abandone isso. O que é que nós precisamos avaliar? Nós precisamos avaliar para poder abandonar algumas amizades que estão me atrapalhando de reconstruir as coisas boas na minha vida. Abandona, talvez é um amigo bem legal, você gosta de estar com ele, é alegre estar com ele, é divertido estar com ele, mas ele está te atrapalhando de reconstruir coisas boas de Deus. Então decida abandonar. Decida abandonar alguns ambientes que você estava frequentando. Existem ambientes que você estava frequentando, que esses ambientes, eles atrapalham você de recomeçar. Tenha coragem para fazer isso. Tenha coragem de abandonar as práticas pecaminosas que te impedem de recomeçar com Deus. Seja radical com isso. Abandone mesmo. Fala, chega. Não quero mais.
Não quero mais. Chega. Para recomeçar, eu preciso de abrir mão do meu orgulho para contar com a ajuda das pessoas, irmão. Você sabe, olha só, preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Uma história de recomeço como essa, Neemias sabia, não vai dar para reconstruir a cidade sozinho. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa de ir para Jerusalém e pedir ajuda de quem é rico, pedir ajuda de quem é pobre, pedir ajuda de quem fez coisa errada, pedir ajuda de quem fez coisa certa. Ele precisa de reunir todo mundo e falar assim, nós vamos juntos trabalhar na reconstrução de Jerusalém. Nós vamos conseguir fazer isso aqui junto. E aí Neemias só faz isso porque ele não era orgulhoso. Então ele pode muito bem pedir ajuda para as pessoas. Você sabe, querido, se eu quero recomeçar, eu vou precisar de pedir ajuda das pessoas. E normalmente eu, para recomeçar, vou precisar de pedir ajuda para gente que em algum momento essa pessoa teve problema comigo. Eu, para recomeçar, eu vou precisar de pedir ajuda para alguém que em algum momento eu não fiquei feliz com o que essa pessoa fez. Mas, cara, são as pessoas que Deus coloca junto de nós. Essa é a família de Deus. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que Deus escolheu. Preciso contar a ajuda das pessoas. Eu falo lá muito na igreja a qual eu sou pastor, que eles têm que valorizar muito o líder de grupo de crescimento deles. Valorizar o grupo de crescimento que eles têm, porque ali é a família que Deus colocou para poder te ajudar a reconstruir as coisas que foram destruídas na sua vida. Valoriza o seu grupo de crescimento, irmão, valoriza. Ah, pastor, tem uns probleminha lá, irmão, tem problema em tudo quanto é lugar. Quer que eu comece a contar para você os que eu tenho lá no meu grupo? É igualzinho, irmão. Só que posso falar? É o grupo que Deus me deu para me ajudar a reconstruir e a recomeçar a hora que eu preciso. É o meu grupo. É o meu grupo. E aí nós conseguimos trabalhar junto com essas pessoas quando nós abrimos mão do orgulho. Você pega, por exemplo, um casamento. Um casamento em que precisa se reconstruir a família inteira. Se um dos dois estiver orgulhoso demais, não tem reconstrução. O orgulho atrapalha você de reconstruir. Nós precisamos de parar de brigar dentro de casa. Quer ver um outro exemplo aqui, importante a respeito de família? Você está lá com uma luta financeira, veio um furacão de luta financeira para você dentro da sua casa. E aí começa um a acusar o outro, um a brigar com o outro. Não, a culpa foi sua, a culpa foi sua, a culpa foi sua, a culpa foi sua. Não vai resolver o problema de vocês ficarem brigando, mas vocês precisam se unir e vencer o orgulho e falar, vamos reconstruir, vamos recuperar o que se perdeu. Ô, irmão, pelo que eu tive conversando com o pastor Adilson, e pelo que eu vi no pouco tempo aqui de vocês aqui, o calor de Jesus nessa igreja, o amor de Jesus nessa igreja. Essa igreja é uma igreja que tem pessoas que se preocupam com vocês. Talvez você não saiba disso, talvez saiba, mas antes de começar o culto, eu fui lá numa salinha lá, e um monte de irmão de joelho, e clamando a Deus, para que você aqui nesse culto, você seja abençoado, para que você aqui receba um milagre. O irmão não precisava de estar fazendo isso, podia estar na casa dele, domingo, tomar o café, chegar na hora do culto, ouvir a palavra, mas não, eles são reunidos lá, clamando de joelho. Porque é uma igreja que se preocupa com você. Uma vez uma irmã falou para mim assim, pastor Adilson, porque lá na nossa igreja nós vivemos essa experiência, essa realidade também. Eu amo a igreja a qual eu sou pastor. E eu falando isso, aí a irmã depois veio falar para mim assim, pastor, o senhor fala aqui que a igreja ajuda as pessoas e tal, mas eu já precisei de ajuda e não me ajudaram. Aí eu conheci a história da irmã. Eu falei assim, não, irmã, não é isso daí não. O problema, sabe qual é? É porque você queria a ajuda do jeito que você queria. A ajuda, meu irmão, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente precisa. Porque a ajuda do jeito que eu quero, até eu, irmãos, quantos podem me ajudar? Eu estou precisando de R$1 milhão na minha conta amanhã. Segunda-feira, alguém poderia me ajudar? Pastor Adilson, você não quer me ajudar? Você está entendendo? A ajuda não é do jeito que eu quero. É do jeito que eu preciso. Até Deus trata a gente assim. Deus sabe aquilo que a gente, o que é necessário para a gente naquele momento.
Então talvez você pense bem assim, fica falando que aqui na igreja ajuda, mas não ajuda nada, que eu já precisei. Talvez você queria que a ajuda fosse suprida da sua maneira. E aí Deus está levantando as pessoas para te ajudar de outra maneira. De outra. Tem gente que está ajoelhado chorando por você. Você está falando, ninguém me ajuda. Quem disse que não? Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala, eu estou amando você estar ouvindo essas coisas aqui. Fala para ele. Se eu quero recomeçar, irmão, eu preciso estar decidido. Diga comigo assim, decidido a não ouvir fofocas. É decisão isso. O diabo, ele não muda suas estratégias. Quando Neemias está lá, trabalhando para poder reconstruir, para recomeçar, o diabo envia lá alguns homenzinhos, 2 deles famosos na Bíblia, chamados Sanbalat e Tobias. Quantos já ouviram falar nesses capeta? Diga ai, ai, ai. E aí o Sanbalat e Tobias foram 2 caras que o diabo enviou para que Neemias parasse de reconstruir, parasse de recomeçar. E eles tentam de diversas maneiras. A última cartada deles sabe qual? Neemias está lá trabalhando para poder reconstruir. E eles falam o seguinte, vamos arrumar uma fofoca aqui. E aí quando a gente arrumar uma fofoca, o Neemias vai querer se envolver na fofoca. E ele desce da construção que ele está fazendo e fica envolvido na fofoca. E ele esquece essa história de recomeço. Aí preparam uma fofoca e mandam lá para... Neemias, estão falando isso de você e tal. Sabe o que Neemias fala? Manda um recadinho lá para eles, lá embaixo. Eu não tenho tempo para me envolver com fofoca, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou reconstruindo uma grande obra. Você está entendendo? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso, irmão. O cara estava decidido a recomeçar. Se você tiver decidido a recomeçar, não se envolva. Eu queria te contar uma coisa que eu ouvi falar de você, irmão, nem começa, pode parar por aqui, eu estou com muita coisa para poder fazer. Porque senão, todas as vezes, o inimigo sabe que se ele trouxer uma fofoca para você, ele vai te esfriar de novo. Ele vai te parar de novo. E essa grande obra que Deus tem para construir na sua vida, ela sempre vai ser paralisada, porque sempre chega para você uma fofoca. Pensa eu como pastor, irmão, a nossa igreja tem mais de 1000 pessoas. Então, quando às vezes surgem algumas coisinhas na igreja e tal, pastor Adilson, mas os irmãos já me... Pastor, querido, eu não quero falar sobre esse assunto, não. Coisas que eu preciso resolver, eu vou lá e resolvo, mas... Nhenhenhê. Fala para o vizinho, irmão, para com nhenhenhê. Fala com nhenhenhê. Tá amarrado, nhenhenhê. Sai fora. Não escuto, irmão, não escuto. Eu sei que algumas coisas... Irmão, eu sou pastor, mas eu sei que algumas coisas esfriam meu coração. Não sei quanto a você, pastor Adilson. Mas tem coisas que eu escuto no meu coração e eu falo, cara, eu vou ficar ouvindo isso, vai me ajudar em quê? Em nada, então não quero ouvir. Não quero ouvir. Pastor, aquele irmão que saiu da igreja, ele falou isso e tal. Falei, querido, não me traz essas coisinhas não, por favor, em nome de Jesus. Eu estou fazendo uma grande obra, você está entendendo? É uma decisão, irmão. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar. E quando a gente toma essa decisão, a gente recomeça. Para recomeçar, eu preciso renovar as alianças que em algum momento foram quebradas. Eu gosto muito de descer, que aí eu fico batendo papo com vocês. Neemias, para ele recomeçar, ele precisou de renovar a aliança dele com seus irmãos em Jerusalém e renovar a aliança de todos eles com Deus e renovar a aliança de uns com os outros. Havia aqui meio uma contenda dos
ricos com os pobres. E Neemias renova a aliança de todo mundo, renova a aliança dele com todos, de todos com Deus e de uns com os outros. Porque o recomeço passa por um renovo de aliança. Você está entendendo? Renovo de aliança. E qual aliança que foi quebrada na sua vida em algum momento? Qual aliança que foi quebrada? Talvez alguma coisa dentro da sua casa, dentro da sua família, uma aliança foi quebrada. Alguma coisa aconteceu que a aliança quebrou. Então saia daqui hoje e fala bem assim: eu vou renovar a aliança com a minha família. Eu vou renovar. Talvez foi com o seu grupo de crescimento. Alguma coisa aconteceu e você foi, sabe, ali desviando. Fala, eu vou renovar a minha aliança com o meu grupo de crescimento e com o meu líder. Talvez foi até com a sua própria igreja. Alguma coisa aconteceu. E você, por mais que esteja dentro da igreja, você sabe que a sua aliança foi quebrada. Então decida que você vai renovar a sua aliança com a sua igreja. Renova a sua aliança. Essa igreja foi um presente que Deus te deu. Existem pessoas que a aliança foi quebrada. Elas estão dentro da igreja, mas a aliança foi quebrada. Elas estão dentro da igreja, mas a igreja não está mais dentro delas. Você precisa ter a igreja dentro de você, assim como você está dentro da igreja. Ela precisa fazer parte do seu coração. Renove a aliança com o seu Deus. Tem gente que orava muito mais do que está orando hoje. Que buscava muito mais do que está buscando hoje. Eu queria dizer para você, renova a sua aliança com Deus. Fala, Deus, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar a ser quem eu era. Eu vou voltar a me envolver como eu me envolvia. Deus tem uma história linda para você, irmão. Eu não tenho dúvida disso. Deus tem uma história linda para vocês. Mas é necessário levantar com coragem nessa manhã e falar, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. No nome de Jesus. Eu vim aqui para dizer para vocês, a gente tem que recomeçar. Por favor, fiquem de pé.